Você já se perguntou: o que realmente significa ter Cristo no início e no fim de tudo? E mais ainda, o que muda na sua vida quando ele está presente em cada detalhe entre o alfa e o ômega da sua história? E se eu te dissesse que há um poder escondido no nome que Jesus deu a si mesmo em Apocalipse, o alfa e o ômega, que pode mudar completamente a forma como você enxerga o passado, o presente e o que está por vir? E se eu te dissesse que reconhecer Cristo como o princípio e o fim da sua jornada espiritual pode te libertar de culpas antigas, medos futuros e paralisias do agora? Há um segredo espiritual escondido nessa revelação. Um segredo que pode transformar não apenas a sua visão da eternidade, mas também sua realidade de hoje. Muitos olham para suas vidas como fragmentos desconexos, erros no passado, dúvidas no presente e incertezas no futuro. Mas poucos compreendem que o mesmo Cristo que estava presente no Gênesis, criando luz em meio ao caos, é o mesmo que estará contigo até o Apocalipse, quando toda lágrima será enxugada. Quando ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, ele não está apenas descrevendo sua eternidade, ele está oferecendo um convite, um chamado profundo, um pacto de redenção e propósito que atravessa todo o tempo da sua existência. Você vai perceber nos próximos minutos que esse vídeo não é apenas uma explicação teológica, é um chamado pessoal. O Espírito Santo quer te revelar hoje que há uma presença constante, invisível, mas poderosa, guiando os detalhes da sua história. Mesmo quando você achava que estava sozinho, ele já estava lá. Mesmo quando o fim parecia inevitável, ele já havia escrito um recomeço. Hoje, você vai entender o que significa viver com Cristo como seu ponto de partida e seu destino final. E isso pode mudar tudo. Neste vídeo, vamos caminhar por passagens bíblicas profundas, histórias esquecidas e revelações que vão acender uma luz no seu espírito. Vamos descobrir juntos como Jesus, o Alfa e o Ômega, age no silêncio, intervém no caos e restaura o que parecia perdido. Prepare-se. Há uma chave espiritual que será entregue a você hoje, mas só os que estiverem atentos até o fim receberão essa chave. Então, pare tudo o que estiver fazendo agora. Feche as outras abas, silencie as distrações e preste atenção. Porque pode ser que Deus esteja te chamando, e não para qualquer coisa, mas para lembrar quem Ele é na sua vida, o início, o fim e tudo o que há entre um e outro. No princípio de tudo, antes que houvesse tempo, espaço ou matéria, havia uma voz que não apenas falava, mas criava. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, está escrito, e disse, Deus haja luz, e houve luz. Não havia forma, não havia sentido, não havia direção. Mas bastou uma palavra do verbo do Cristo eterno para que tudo começasse a fazer sentido. E aqui está o mistério. Essa mesma voz que criou os céus. E a terra é a voz que te chama hoje, no meio do seu caos pessoal, para trazer ordem, luz e novo começo. João, no capítulo 1 de seu evangelho, nos revela algo ainda mais profundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. O Verbo Logos, a palavra viva, é Cristo. Ele é aquele que estava com Deus no início e por meio de quem tudo foi criado. Isso significa que Jesus não apenas estava lá quando tudo começou, ele é o começo. Ele não observou a criação. Ele foi a criação em ação. Agora, pense nisso quantas vezes você tentou recomeçar sozinho, criar um novo começo com suas próprias forças. Quantas vezes a escuridão parecia mais poderosa que qualquer lampejo de esperança? Talvez hoje você esteja tentando reconstruir sua vida, sua fé, seu casamento, seus sonhos. Mas tudo parece sem forma e vazio. Deixa eu te dizer assim, como no princípio, é a voz de Cristo que dá início a tudo o que é verdadeiro, duradouro e cheio de propósito. E se o Alfa te chama hoje, é porque há algo novo prestes a nascer. Mesmo que tudo ao seu redor pareça sem direção, quando você ouve a voz do Alfa,
até o nada começa a florescer. O segredo não está no seu esforço, mas em quem inicia a obra. E a boa notícia? Aquele que começa uma boa obra em você é fiel para completá-la até o fim, até o ômega. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Jesus, o Alfa, conhece seus começos imperfeitos. Ele viu quando você caiu, quando perdeu, quando desistiu. Mas ele também sabe como transformar ruínas em fundamentos e lágrimas em batismos de novos ciclos. Não subestime o poder da palavra que inicia. Ela ainda ecoa, e está ecoando agora, no seu coração. Enquanto o Gênesis nos mostra o início de todas as coisas, o Apocalipse nos conduz ao final, mas não um final como o mundo conhece, e sim uma revelação do verdadeiro propósito por trás de tudo o que já existiu. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 13, Jesus declara: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele não apenas iniciou a criação, ele também é o destino para o qual tudo caminha. E isso muda completamente a forma como encaramos nossa jornada. Você já se perguntou por que tanta coisa parece sem sentido no meio do caminho? Por que algumas dores chegam sem explicação? Por que certos ciclos se encerram abruptamente? A verdade é que só o fim pode dar sentido ao começo. Imagine ler os primeiros capítulos de um livro e abandoná-lo, sem chegar ao clímax. Tudo pareceria desconexo. Mas quando você alcança o final, o verdadeiro fim, aquele que o autor escreveu, tudo faz sentido. Cristo é esse fim. Ele é o ponto final glorioso que revela o propósito oculto nos parágrafos mais confusos da sua história. Se ele é o ômega, significa que nada termina fora das mãos dele. Nem sua dor, nem seus fracassos, nem aquela fase que parecia um erro. E o mais incrível, mesmo o que parecia fim, em Cristo pode se tornar um novo começo. Porque o fim nele não é destruição, mas revelação. É quando os véus caem. É quando entendemos por que tudo aconteceu como aconteceu. Muitas vezes, ficamos presos no meio da vida, cheios de perguntas, perdidos em incertezas. Mas Jesus não está apenas no início contigo, ele já está lá no seu fim, esperando por você. Já viu o último capítulo da sua história e sorriu. Já viu você restaurado, forte, curado. Já viu o que você ainda não consegue imaginar. Ele é o destino, e não há desvio que impeça o encontro com o propósito quando você caminha com o ômega. Quando você entende que Cristo é o fim, até os finais mais dolorosos se tornam sementes. Quando ele diz, chegou ao fim, ele não está decretando ruína, está revelando sentido. E quando o sentido chega, o sofrimento não é mais o mesmo. Ele se transforma em testemunho. Quando pensamos em um fim glorioso, imaginamos tronos, reinos e majestade. Mas Apocalipse nos revela algo surpreendente no centro do trono. Está um cordeiro como se tivesse sido morto. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Isso muda tudo, porque o Alfa, que criou todas as coisas, é o mesmo ômega que se entregou. E ele não reina à força, mas pelo sacrifício. O cordeiro é a imagem da glória divina revelada em humildade. Quantas vezes você já se sentiu fraco, ferido, incapaz de continuar? Pois saiba que aquele que venceu o mundo não o fez pela força de um exército, mas pela entrega de sua própria vida. O trono de Cristo é sustentado por cicatrizes. E isso muda a maneira como você enxerga as suas próprias. Suas feridas não são prova de derrota. São sinais de que você está sendo moldado à imagem do Cordeiro. O Cordeiro no centro do trono nos ensina que a vitória final não será pela aparência de força, mas pela profundidade do amor. E aqui está um segredo que poucos compreendem. Quanto mais você se aproxima do trono, mais você se parece com o Cordeiro. Mais você aprende a vencer sem gritar, a reinar sem dominar, a triunfar com o coração limpo e as mãos vazias. Você pode estar em uma fase da vida onde tudo parece perdido,
Mas o Cordeiro venceu a morte quando tudo parecia acabado. Quando ele foi levantado na cruz, o mundo achou que era o fim, mas ali era só o começo do fim e o início da eternidade. Se no centro do universo há um Cordeiro que sangrou por amor, então há espaço para suas lágrimas. E há a promessa de que elas serão enxugadas. Ele reina com compaixão. E você faz parte desse reinado. Há uma promessa em Apocalipse que parece inacreditável, mas é real. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Isso não é só uma restauração parcial. É um recomeço absoluto. Não se trata de voltar ao que era, mas de receber algo ainda mais glorioso. Cristo, o Alfa que criou todas as coisas no princípio, é o mesmo Ômega que vai renovar tudo no final. O mesmo sopro que deu vida a Adão no Gênesis será o vento novo que trará a eternidade. Talvez você olhe ao redor e veja ruínas de relacionamentos, de sonhos, até mesmo da sua fé. Mas Deus não está apenas interessado em consertar o que quebrou. Ele quer transformar. Ele quer reconstruir com materiais celestiais, onde não há mais morte, nem dor, nem pranto. Tudo o que o pecado corrompeu, Cristo está restaurando com promessa de perfeição. E essa promessa não é para algum dia, é para hoje. Porque a nova criação já começou dentro de você. E aqui está o poder que poucos conhecem. Você já pode viver como cidadão do novo céu e da nova terra, mesmo ainda caminhando neste mundo caído. Isso muda a forma como você fala, como age, como ama. A eternidade começa agora. E o seu coração já pode ser o jardim onde Deus habita. Ele está fazendo tudo novo, inclusive você. Mas para isso, é preciso permitir que o velho morra e confiar que o novo será infinitamente melhor. Existe um registro celestial que carrega um peso eterno, o livro da vida. Nele estão escritos os nomes daqueles que pertencem ao Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Isso não é apenas uma lista simbólica, é um testemunho eterno de pertencimento, de que seu nome não está gravado na areia, mas no coração de Deus. Cristo, o Alfa e o Ômega, conhece os seus e os guarda com zelo. Você já se sentiu esquecido? Já teve a sensação de que ninguém te nota? De que sua história é invisível? Pois saiba, o céu te conhece pelo nome. E mais do que isso, o Cordeiro te chama pelo nome, como um pastor que reconhece cada ovelha pela voz. Há um mistério poderoso. Aqui o seu nome não está apenas salvo no céu, ele está associado ao sacrifício de Cristo. Isso significa que o preço da sua redenção já foi pago e sua identidade está segura nele. Mas atenção, esse não é um tema para ser tratado com frieza religiosa, porque o próprio Cristo disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus, capítulo 24, versículo 13. O livro está escrito, mas a jornada continua. E cada passo de obediência, cada renúncia por amor ao Cordeiro, fortalece essa aliança eterna. Seu nome está escrito no céu. Viva como alguém que pertence ao trono. Não se venda por migalhas quando o seu destino é reinar com ele. No livro de Apocalipse, há uma cena misteriosa em que um anjo proclama: já não haverá mais tempo. Apocalipse capítulo 10, versículo 6. Esta é uma das declarações mais impactantes da Bíblia e uma das mais ignoradas. O tempo, que hoje nos domina com suas urgências e limites, vai simplesmente deixar de existir. Cristo, como Alfa e Ômega, não apenas criou o tempo, mas tem o poder de encerrá-lo. E quando isso acontecer, tudo será a eternidade. Nada mais de relógios, nada mais de prazos, nada mais de esperas, só plenitude. Para quem vive angustiado por causa do passado ou atormentado com o futuro, essa é uma das promessas mais libertadoras da palavra. Haverá um dia em que o tempo já não importará porque estaremos fora dele, mergulhados em Deus. O Alfa, que começou tudo com um haja luz, encerrará o tempo com uma luz ainda mais intensa, a de sua presença total, incontestável, irresistível. E nesse instante, quem estiver nele também será eterno.
Você já parou para pensar que a ansiedade é um efeito colateral da nossa prisão ao tempo? Nos preocupamos com o que foi, sofremos pelo que pode vir e nos esquecemos de que Jesus é Senhor sobre o ontem, o hoje e o amanhã. Quando você entrega sua vida ao Cristo eterno, você já começa a experimentar vislumbres da eternidade agora. É por isso que a paz de Deus excede todo entendimento, porque ela não vem do tempo, vem de fora dele, vem do coração do Ômega. A Bíblia termina com uma visão gloriosa, a descida da Nova Jerusalém do céu, adornada como uma noiva para seu esposo, Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. É o ápice da revelação. É o lugar onde Deus habitará com os homens, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, pois as primeiras coisas já passaram. Esse é o destino final dos que caminham com Cristo, não um céu abstrato, mas uma cidade concreta, viva, cheia da glória de Deus. É o ômega da história que, na verdade, é um novo alfa, um novo início. Cristo, como alfa e ômega, não apenas começou todas as coisas, mas também as levará à consumação perfeita. E mais ainda, tudo será feito novo. Suas cicatrizes serão curadas. Suas lágrimas serão enxugadas. Aquilo que hoje parece caótico e irreparável será restaurado com beleza inimaginável. Isso não é apenas uma promessa para depois da morte, é uma esperança que renova suas forças agora. Porque quem crê nessa cidade eterna suporta com fé o deserto presente. Imagine viver em um lugar onde não há templo, porque o próprio Deus é o templo, onde a luz do sol não será mais necessária, porque o Cordeiro será a nossa lâmpada. Isso está reservado para aqueles que vencerem, para os que não desistirem, para os que mantiverem o nome do Cordeiro gravado no coração. E talvez você, que está vendo este vídeo agora, sinta no fundo do peito que esse é o seu destino. Se for, permaneça firme. O fim não será tragédia, será glória. E com Cristo, todo fim é apenas o início de algo ainda mais extraordinário. Você chegou até aqui. E isso não é pouca coisa. É sinal de que o Espírito Santo está te chamando para algo mais profundo, mais sério, mais eterno. Poucos chegam ao fim de um vídeo assim. Poucos ouvem até o final. Poucos suportam encarar uma verdade que confronta, consola e transforma. Mas você ficou, você ouviu, você resistiu ao cansaço, às distrações, aos apelos da pressa. E por isso, parabéns. Você faz parte dos que ainda escutam a voz de Deus, mesmo em meio ao barulho do mundo. Quero que você escreva nos comentários esta frase. Cheguei até o fim porque sei que o Alfa e o Ômega estão escrevendo a minha história. Sim, com essas palavras. Elas não são apenas uma frase, são uma confissão, uma bandeira, um testemunho. Quero ver quem são os escolhidos que chegaram até aqui. E vou orar por cada nome que comentar essa frase. Porque quem chega até o fim é digno de um novo começo com Deus. Agora, pense comigo se esta mensagem te tocou. Quantas outras pessoas poderiam ser tocadas também? Quantos corações estão aí fora, perdidos, implorando por um sinal de que Deus ainda está no controle? E você, que foi alcançado, vai guardar isso só para si? Compartilhar este vídeo pode ser o ato mais espiritual que você fará hoje. Pode ser uma resposta à oração de alguém que você nem imagina. E se você acha exagero, lembre-se, um clique já mudou destinos antes. Pode mudar de novo. Se ainda não está inscrito neste canal, quero te perguntar com todo carinho pastoral por quê. O que ainda falta para você decidir se alimentar constantemente da palavra? Inscrever-se num canal que fala com o seu espírito é como plantar uma árvore perto de um rio. Vai dar fruto no tempo certo e sua folha nunca murchará. Agora, se você já é inscrito, parabéns. Você está cavando mais fundo, está buscando mais luz e Deus honra quem o busca com sinceridade. Não pause agora. Não vá embora. Fique até o final. Porque quando você pausa algo que Deus está usando para falar contigo, você corta a conexão. E hoje, Ele está aqui. Ele falou contigo, do início ao fim, do Alfa ao Ômega. Continue com a gente. Continue firme, porque a jornada só está começando.